bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui o primeiríssimo Convention Cast. Esse Convention Cast é o podcast do Convention Bureau aqui de Itajaí, e ele tem mais ou menos aí como intuito ampliar os meios de comunicação da entidade e também o alcance, né? E trazer, claro, junto aqui, todos os associados, os parceiros, o poder público, todo mundo para bater um papo descontraído e a gente entrar cada vez mais nos meandros desse negócio que a gente ama tanto, que é eventos. E hoje aqui na mesa, comigo, eu tenho ninguém mais, ninguém menos que Emiliana da Silva Campos Souza, professora Emiliana ali da Univale. Tudo bem, Emily? Tudo bem, querido. Show. Tenho aqui o Ronaldo também, da Vila Dose. Tudo bem, Ronaldo? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Opa, importante, né? Podcast pelo menos dá essa coisa, né? A pessoa pode achar o horário que quer, né? Então é bom a gente cumprimentar em todos os horários. Tá certo. E do meu lado aqui também o Wolfgang. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Show de bola. Então, a gente tem aqui mais ou menos uma horinha para desenvolver um papo. Eu separei algumas perguntas básicas aqui, mas a gente sabe que podcast é uma coisa mais solta, mais cada um falando um pouquinho, sem tanto, não é aquela coisa da TV, né, que a gente faz uma coisa mais ensaiadinha, então aqui vai ser um assunto mais fluido, né? Bem, primeiro eu queria começar com você, Mili, porque assim, eu acredito que talvez a nossa audiência não saiba tão bem o que é uma convention, em que cidades ela atua. Eu queria que você desse pelo menos uma pequena referência para o pessoal do que é as conventions, onde elas atuam, e falar um pouquinho aí da Convention de Itajaí. Legal. Bom, né, gente, Convention Bureau é uma entidade sem fins lucrativos, onde ela existe com a ideia de que a gente possa fortalecer o turismo da nossa região, desenvolvimento, principalmente o turismo de eventos. Então, ela vem com o objetivo de você fazer um aglomerado, né, vamos falar assim, de empresas que têm o mesmo objetivo, que querem realmente fortalecer o turismo da região. Então, a gente cria um associativismo dessas empresas, faz parcerias, né, com elas, faz parceria com o poder público, aproxima as empresas do poder público, tudo isso desenvolvendo projetos que fazem com que a gente capte, né, bastante eventos, principalmente, na área turística, para que a gente aqueça a economia da nossa região. Então, os Convention Bureaus, eles têm essa característica muito forte, né, de poder auxiliar o poder público nessa aproximação. Né? Hoje, nós somos 13 Convention Bureaus em Santa Catarina. Lógico que a gente tem os mais atuantes, aqueles que estão começando, o nosso tem 4 anos. Né? Itajaí tem uma potencialidade enorme para a área de turismo, a gente tem percebido isso nos últimos anos. E aí é onde o Convention ele está cada vez mais se fortalecendo. Né? A gente percebe pela quantidade de empresas que a gente já tem. Nós estamos aí numa média de quase 80 empresas associadas em 4 anos, quer dizer que muita gente acredita que realmente a causa do turismo ela tem que se fortalecer na nossa região. Né? Essa é a ideia dos conventions. Show de bola. E você falou que tem aí o Convention de Itajaí tem mais ou menos 4 anos. E aí eu queria perguntar agora para ti, Wolf, porque você foi o primeiro presidente da Convention, né? Já me falaram até que tem histórias interessantes aí dessa tua entrada. E eu queria saber como é que você chegou nesse cargo, como é que foi desbravar o Convention lá no comecinho aqui em Itajaí. Bem, na verdade, a história da criação do Convention começou dentro da Associação Comercial Empresarial de Itajaí, né, a ACEI. Na época, realmente eu não participava, né, ali na associação, mas eu estava iniciando as minhas atividades na Marina Itajaí. E, bem, enfim, aí tinha um segmento ali, aqui dentro da Associação Comercial, tem uma subdiretoria de área de turismo, né, porque era o Samuca, e ele começou a fomentar isso, junto com o Rogério do Beto Carreiro e junto com a Infraero. Né. Por isso que, inicialmente, o Convention era os 3 municípios, Itajaí, Navegantes e Penha. Enfim, aí começou esses estudos, essas montagens, né, para criar o Convention, então, dessa região. E aí, em 2016, ele começou a andar, foi o primeiro momento foi a criação do estatuto, né, do Convention. Isso foi em 2016. Quem estava à frente desse trabalho era a professora Silvia Cabral. Encerrando essa etapa, lá no início de março, se eu não estiver enganado, aí foi a primeira reunião para eleger a primeira diretoria. Né? Reunião que eu não devia ter ido, mas fui nessa reunião
E nessa reunião, então, foi decidido, né? Quer dizer, já tinha no estatuto quais eram os cargos, né? Eram 10 representantes, 7 diretores e 3 do Conselho Fiscal. 3 representantes do Conselho Fiscal e um suplente. Então, na verdade, são 11 pessoas. E, nesse momento, ali, quem eventualmente teria algum interesse, né, de participar dessa primeira diretoria, né, colocaria seu nome à disposição, enfim. Teve esse processo e tal. Eu não coloquei meu nome à disposição, mas alguém colocou e fui aclamado ali naquele dia, então, o primeiro presidente do Convention Bureau aqui de Itajaí, Navegantes e Penha. Então foi meio que na surpresa. Bastante surpresa, porque até, né, eu, como falei para você, eu recém estava entrando na Marina, nunca trabalhei com área de turismo, né, sempre com prestação de serviço, e, enfim, eu me achava que, tecnicamente, né, talvez não seria a pessoa indicada. Mas tinha um movimento ali entre as pessoas que criaram, que eles queriam uma pessoa neutra, uma empresa neutra, né, desse segmento, porque já tinha experiências de outros convênios e tal, que às vezes dava, como é que eu vou dizer assim, alguma indisposição, né? Então eles queriam evitar isso nesse primeiro momento, que é o momento mais importante, eu acho, que é o início, né, dos trabalhos, das atividades e tal. Então realmente foi nesse intuito aí, né, indicaram o meu nome e eu fui aclamado na época e o Giovanni ficou o vice-presidente e assim conforme a quantidade de votos eram enquadrados as diretorias. Uma eleição bem simples, né? É interessante saber esse começo, assim, né? Porque a gente, quando me falaram que você foi o primeiro, eu achei que você que tinha ido lá e se candidatado e tudo mais. E eu queria até saber, já que você falou um pouco sobre ter uma empresa neutra, né? Que era o que eles estavam procurando ali na época. Como é que foi? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse começo na sua avaliação? Bem, todo início, né, de qualquer atividade ou de qualquer trabalho, né, qualquer ano letivo, sempre é muito difícil, né? Primeiro, né, até dentro disso que a Emiliana falou ali no início, né, o que é o Convention Bureau, né? Aqui, o que faz, o que é esse negócio? Então, isso que tu tinha que passar, né, para o trade turístico, né? E o início você não tem nada. Você não tem nada. As pessoas têm que acreditar naquilo que você vai falar para eles, né? E essa que eu acho que é uma grande dificuldade, porque como eu não era do meio, ninguém me conhecia, qual com que condição que eu vou dizer, convencer, né, o Ronaldo, olha, vem para o Convention, cara, vamos fazer um trabalho legal e tal. Mas quem é esse cara? Que é Convention? Então, eu acredito que essa credibilidade é que, né, e esse trabalho, né, porque o trabalho associativista, ele não é muito, às vezes não é muito bem enxergado, né? Mas como o Convention tem uma vantagem, que ele é mundialmente conhecido, né? As grandes cidades do mundo têm, Santa Catarina, pelo que eu não sei se ainda tem essa quantidade, mas tinha 13 conventions, Sim. né? Acho que é o estado que mais tem convention no Brasil. Enfim, então, quer dizer, quem trabalha realmente com o turismo já conhecia, né? Então já tinha uma noção de que podia acontecer. E aí, paralelo a isso, além dessa situação, também daquilo que a Emiliana falou, né? Mostrar o que essas pessoas, esse trade junto pode desenvolver e pode fazer para a cidade e pode fazer para eles também, né? Porque é uma soma de forças, né? E que vai trazer um resultado, né, para todos. Sim. Né? O taxista vai ganhar, o Uber agora vai ganhar, uma farmácia vai. O cara vai lá numa loja comprar um tênis, enfim, né, o trade é muito amplo, muito grande, não é uma coisa muito específica. Até uma época eu li que eles tinham identificado 250 entidades né, ou negócios relacionados que são diretamente ligados ao trade turístico, e fora os que não são diretamente. Então, eu acho que, juntando tudo isso, né, começamos a fazer reuniões mensais, né, e desenvolver, primeiro a conhecer, então a gente teve visitando o Convention de Balneário Camboriú, o de Joinville, o de Curitiba,
né, para a gente também entender um pouco isso, né? Mesmo a diretoria ali era um negócio novo para todos, né? Enfim, aí começou a andar. Aí no final de outubro, a gente montou uma tabela de valores, né? Que também é uma coisa difícil. Quanto que você vai cobrar? Pô, se eu cobrar muito, ninguém vem. Se eu cobrar pouco, não vai rolar, não vai girar, não vai o convention. E ele precisa, na verdade, né? E isso também, essa mensalidade, esse valor de arrecadação, não é para mim, não é para ninguém, né? Para a diretoria, é para o próprio associado, né? Mas, como eu volto a falar, isso também é credibilidade. O cara vai acreditar, pô, o que ele vai fazer com o dinheiro? Vai investir né, num projeto ou numa coisa que não vai andar, não vai trazer o retorno, né? Então, tudo isso, eu sempre fiquei muito preocupado com essa responsabilidade, né? De realmente, pelo menos, sabia que seria 4 anos, porque os primeiros 2 anos foi muito ainda de montagem. Sim. Né? E o nosso estatuto, ele contempla que você só pode assim, indicar para uma vaga da diretoria quando você tem mais de 1 ano de atividade. Então, não teria condições hábeis. Praticamente, a mesma diretoria que estava no início, ela repetiu o 2º mandato em função dessa condição, né? Porque a gente recém estava iniciando registrando os associados, né, nesse convention. Então, esse desafio inicial foi isso mesmo, assim, né? Depois, com o tempo, aí outro também, né, começou a crescer. Aí você tinha que, antes era nós que estávamos ali, não tinha ninguém, a diretoria. Aí, pô, agora nós temos que contratar uma pessoa, né, para realmente conduzir esse trabalho e tal, porque a gente não dá para ficar ali 8 horas por dia praticamente, né? E a gente faz, acho que toda a diretoria ela se doa no sentido de ali num tempo colaborar e tal, mas todo mundo tem suas atividades profissionais, né? Então contratamos uma pessoa, meio precário ainda, do que a gente conseguia pagar com o que nós estávamos arrecadando, né? E assim foi evoluindo, né? Fizemos, nesse período que eu estava, 2 eventos que eu acho significativos, né? Que um foi um festival de cerveja no Shopping Brava Mal, né? Foi assim como é que se diz, um termômetro, né? Legal. Como que acontecia. E o segundo foi o festival gastronômico que a prefeitura tinha, ela que era encarregada de desenvolver esse trabalho, esse projeto junto com o Senai, né? Se eu não me engano, Senac, né? Eu acho que é o Senac. E aí ela no ano anterior ela não fez o festival. E aí a gente abraçou a causa, fizemos um projeto. Claro que com recursos, né, da prefeitura, da Secretaria de Turismo, a gente fez um festival gastronômico, né? Foi um tiro inicial, vamos dizer assim, né? E aí depois foi andando. A gente, quando a gente saiu, né? Essa diretoria, então, desses 4 anos, foi antes da pandemia, né? Então, a gente estava muito bem posicionado já. Nós tínhamos 83 associados, se eu não estiver enganado, 84, alguma coisa assim nesse sentido. E aí veio a pandemia, aí eu já... Sobre isso que eu queria entrar para falar, isso. Porque assim, o Wolf trouxe todo esse panorama lá do início, os principais desafios. E acho que vocês que estão agora mais à frente aí, eu queria entender quais que foram os principais desafios aí já dessa nova gestão e principalmente também como que foi esse período durante a pandemia para a Convention aqui de Itajaí. Então, acho que eu entrei, né, eu vou até puxar um pouquinho, né, eu estou há 7 meses no associativismo. Na verdade, quem me chamou foi o Giovanni, que é o nosso atual presidente, Giovanni Sandri, né? Algumas pessoas do Convention já estavam flertando, já estavam me falando, Ronaldo, a gente precisa de gente engajada, que esteja querendo contribuir, porque o Convention, como o Wolf falou, a Emiliana falou, a gente não ganha nada para isso. A gente, na verdade, está se doando, né? A gente deixa de ir num ferino, a gente deixa de ficar em casa com a família, a gente, às vezes, perde um dia ou outro de trabalho, né, para se dedicar
para o bem comum, que na verdade nós estamos falando de bem comum aqui, Exato. né? Nós estamos criando, desenvolvendo o município no turismo, em várias outras áreas, porque a gente pensa no bem comum, para todo mundo se beneficiar com isso, né? E quando eu entrei, o discurso foi: Ronaldo, vamos trabalhar, vamos fazer fomentar, vamos fazer a coisa andar, lá na frente todo mundo vai ganhar com isso. E como o Wolf falou, como é que você divulga uma coisa que é muito recente? Que são 4 anos, né? Então, você acaba divulgando coisas que... não... É um trabalho muito embrionário, é muito novo, né? Quando eu vou visitar as empresas, a gente conversa com todo o trade, né? Desde um armador, desde a PM Terminals, aí nós vamos para um dono de uma grande construtora, passamos por uma marca, uma concessionária de automóveis da linha Premium, como foi a reunião de ontem. Você usa os exemplos, que o Convention é uma associação centenária, mundial. Então, você usa alguns exemplos, né, como foi Barcelona, no projeto que eles fizeram daquela reformulação daquela área portuária, Sim. que foi junto com o Convention. Você usa os Estados Unidos, com o que Miami está fazendo. Com alguns exemplos, teve uma cidade que chegou o Convention a construir um centro de eventos. Uau. Para a cidade não perder os eventos. Então, assim, você acaba usando esses exemplos para você também querer agregar, porque como ele falou, aí a gente vem para o gancho, você está saindo de uma pandemia. Quantos comércios foram desativados, quantos desempregos, as pessoas estão todas aí preocupadas com o seu comércio, como é que vai ser. Como é que você vai explicar para uma pessoa que ela tem que pensar no bem comum? Ela está preocupada... Exato. Né? Ela está preocupada... Então, esse é o maior desafio. Ela está preocupada com o quê? Eu tenho que me sustentar? Entende? Infelizmente, é assim, né? Então, é um trabalho assim, muito complicado, né? Graças a Deus, a gente está conseguindo trazer muitas empresas. Eu me surpreendi, volto a dizer, tenho 7 meses de associativismo, né? Eu entrei para o Convention porque pediram ajuda e também eu me deparei com uma situação do destino turístico, que a cidade ela é muito forte, né? No turismo de negócios, a gente tem o porto, um complexo portuário, só que a gente tem hoje um problema de identidade de um bairro, que é a Praia Brava, que o itajaiense, eu não consigo entender, consigo entender como as pessoas de fora acham que não é de Itajaí. Como Sim. as pessoas, elas acham que aquilo é de um outro município. E aí a gente tem que resgatar isso, tem que resgatar essa identidade. A gente tem que criar um destino turístico, né? A gente tem que fazer as pessoas... Não, a Praia Brava é de Itajaí. Quando você vai emitir um bilhete, quando você vai no Booking, você tem que olhar lá que a Praia Brava é Itajaí, entende? Então, isso tudo são algumas das situações, né, que a gente tem que fazer para um objetivo comum, que é melhorar para todo mundo. Então, Claro. A gente tem que trazer para o município, né? Eu até queria entender também, então, com vocês, já que você começou a falar de Praia Brava, começou a falar... Eu queria entender quais projetos que estão em andamento hoje ali no Convention, assim, quais que vocês poderiam falar, trazer para o pessoal, para a gente também começar a entender, até para mostrar para quem não conhece e está assistindo a gente, o que de fato vocês estão fazendo, né? Até com essas mensalidades aí, que também o Wolf falou um pouco. Então, o que está rolando hoje? Uma das coisas bem importantes de falar é que, assim, durante a pandemia, né, eu lembro que eu entrei mais ou menos no Convention ali em 2020, né? Eu lembro que o André era o executivo e ele me convidou pela Univale, a gente já fazia parte da associação, para a gente participar das reuniões e tudo, e a gente foi criando ali uma parceria e tudo mais, aproximando um pouquinho mais a universidade do Convention. E ali a gente aproveitou a pandemia para a gente poder estruturar o Convention Bureau. Essa foi a verdade. Então, assim, a gente aproveitou esse momento que foi, né, tão drástico para o turismo, mas, ao mesmo tempo, foi bom para o Convention. Porque a gente conseguiu sentar, planejar, daí a gente criou uma nova diretoria, né, aí a gente criou parcerias, daí entrou o Thiago, que é o nosso novo executivo, né, uma excelente pessoa que tem feito um trabalho incrível, e que a gente começou a agregar um monte de planejamento. A gente começou a planejar estrategicamente o Convention. Uhum, Né? Que tipo de estratégia? Então, assim, a gente está com a casa organizada.
Então, a gente conseguiu agora, estamos com comunicação, estamos com rede social, estamos com site, estamos com... Né, e tal. Agora, a gente tem que começar a trazer pessoas mais engajadas. Porque o Convention ele só funciona se tiver gente engajada. Uhum. E aí, a gente começou a criar novos projetos. Então, assim, o que é os nossos projetos hoje? Hoje, esse aqui é um projeto. Né? O podcast é um projeto novo, um projeto para sensibilizar, para a gente criar uma pauta, a gente criar conteúdo para falar sobre o turismo, para falar o que o Convention está fazendo. E aí, entre outros projetos, a gente tem aí várias atividades que nós vamos fazer agora nesse segundo semestre, que nós já sentamos e já mapeamos, e a gente agora está lapidando essas ideias, que são cafés com os novos associados, a gente vai fazer um evento para alguns membros do poder público, um jantar, um almoço, a gente está pensando já em criando esse evento. A gente tem ideias de fazer reuniões com possíveis, né, públicos estratégicos, né, que vão trazer eventos para a nossa região, como, né, a gente estava até conversando ontem com a Secretaria de Turismo, a gente fazer reuniões com os diretores das escolas da Univale, com os coordenadores de curso, que são embaixadores, que são pessoas que trazem eventos associativos para a nossa região, que tem, às vezes, até a tendência, né, até a possibilidade de trazer, e às vezes não sabe que tem um apoio de um convention, que pode, né? Porque o que o Convention faz? Ele aglomera essas empresas, que são, obviamente, muitas delas são na área de turismo, e que muitas vezes prestam serviço na área de eventos, e que elas causam um efeito multiplicador. Então, o cara vem, eu quero trazer um evento. Eu tenho uma agência, eu tenho um organizador de eventos, eu tenho um cara de som, eu tenho um cara que grava, eu tenho uma produtora, eu tenho uma série de serviços nesse meu aglomerado de empresas que eu vou indicar para esse organizador. Sim. Então, esse é o papel do Convention também. É na hora de captar, ele indicar essas empresas e fazer essa aceleração do turismo. Né? Então, a gente chama de efeito multiplicador. Então, o Zezinho traz um evento para Itajaí, a Itajaí, né, o Convention Bureau capta esse evento, o Zezinho vai precisar de um produtor, ele vai precisar de um mestre de cerimônias, de um recepcionista, da cenografia, e a gente vai fazer o quê? A gente vai aproximar o Zezinho desses fornecedores. Porque se você olhar, a Univale é associada do Convention, ela é a nossa vice-presidente. Os empresários, eles precisam de ajuda, porque muitas vezes eles trazem para o Convention as demandas deles. Então, assim, eu não vou falar alguns nomes aqui, mas vou dar um exemplo. Poxa, eu queria um projeto de desenvolvimento, da Praia Brava, vamos dar um exemplo da Praia Brava. Mas como é que eu vou fazer isso? Que é o meu caso. Eu precisava desenvolver o destino turístico. Como é que eu vou desenvolver? A gente tem vários empresários de vários segmentos que se ajudam. Então, Ronaldo, então a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Né? Tem a Univale com todo o staff, né, dos cursos que ela faz. Né? E daí, como ela falou, tem agência, então todo mundo se ajuda. Entendeu? Então, os projetos são para a comunidade. Então, é muito mais fácil para a gente. Certeza. Porque sozinho tu não vai fazer nada. Mas agora, com um grupo de empresários pensando, volto a dizer, para o município, para o bem-estar, para o bem comum, fica mais fácil. Esse projeto que a Emiliana falou, vai muito também do que o Wolf falou, que a gente está apresentando ainda o Convention. Então, por que a gente tem um projeto de fazer não é um jantar para o trade político? Não é para o partido, é para o trade, para todos os vereadores, para a Câmara de Vereadores. Para eles conhecerem o Convention, para eles saberem que a gente está aqui. Não tem partido, não tem lado, é a classe. Nós temos um projeto também de como fazer uma reunião, ou um almoço, ou um jantar com os secretários, todos os secretários. Por quê? Porque eles precisam saber que a gente está aqui. Exato. Entendeu? Que muitas vezes, o que a gente escuta muito, como a gente está na rua, para a gente captar associados, como é que eu vou chegar no cara? Às vezes, o empresário está preocupado com o trabalho dele de uma maneira que ele não sabe como é que eu vou chegar lá. Como é que eu vou bater lá vamos dar um exemplo, no secretário de turismo? Ou não? A gente, pelo Convention, estamos criando projetos, é mais fácil, a gente tem acesso. Então, assim, é uma coisa mais fácil. Vamos dizer que seria uma ponte, talvez para ficar mais fácil a interpretação. Sim. Né? E seria dessa maneira. Como a gente precisou, e eu também concordo com a Emiliana quando ela fala que a gente teve esse período da pandemia para se estruturar, porque também não adianta a gente vir aqui e falar quais são os projetos que a gente está fazendo. A gente tem 1000 projetos no papel, só que tem que ser uma maneira assertiva. Exato.
Não adianta eu vir aqui falar que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e no final não ser uma coisa com fundamentação e que a gente não vai nem tirar do papel. Então, a gente precisava se organizar, né? E aí eu volto a dizer, muitos empresários estão se unindo à causa, muitas pessoas dizem que a gente batia na porta, que a gente nem imaginava que... Pô, que legal, você também pensa que nem a gente, e a gente escuta muito. Pois é, mas a gente nunca soube como ajudar. Então, tá virando uma sinergia, né? E tem uma coisa, Ronaldo, legal de falar, é que o Convention ele tem uma possibilidade de... o CNPJ dele, por ser uma entidade sem fins lucrativos, dele captar projetos para auxiliar a Secretaria de Turismo, por exemplo, que é o nosso maior parceiro, né? Então, às vezes, a Secretaria de Turismo gostaria de desenvolver algum projeto e tal, mas ela tem uma série de burocracias por causa da política, né? Burocracias políticas mesmo, de licitação, e que o Convention não tem essas burocracias, e auxiliaria eles nisso. Então, a gente está ainda aí nessa conquista, né, de muito passo ainda com eles, para a gente ter essa credibilidade, né, dessas entidades, principalmente com essa questão de a gente fazer essa aproximação com os secretários, não é só a Secretaria de Turismo, mas a gente tem que ter a parceria de todos para ver que realmente o Convention está aqui, né, uma entidade séria, não partidária, que vem com o objetivo de um desenvolvimento. Né? Não, a gente quer realmente, o objetivo maior aqui é ver o crescimento da cidade de Itajaí. E tem uma situação que até puxar o gancho, se deixar eu vou falando. Não, né? mas estamos aí para isso, né? Umas coisas assim interessantes de perguntas. Como é que eu entro no Convention? Como é que eu vou me associar? Eu preciso ser empresário? Eu preciso estar no município? Não. A gente tem algumas empresas que não são, a sede não são nem aqui em Itajaí. Tem empresas de Blumenau, de Joinville, de Jaraguá, algumas empresas fora ainda, mas o que elas pensam? A gente precisa ajudar o município, entende? Outro ponto que é interessante, eu não preciso só ter PJ. Hoje eu estou aqui representando a empresa do meu grupo, né? Mas você pode se associar via pessoa física. Entendeu? Muito interessante. É muito interessante. Então, são coisas que a gente precisa desmistificar para as pessoas, porque, volto a dizer, o Convention é um negócio, é um associativismo centenário, mas em Itajaí, 4 anos, 4 para 5, né? Então, é muito novo e, assim, gera dúvidas. O que é o Convention? O que a gente faz? Como é que é? É um acesso? Vou contar um caso aqui rápido, né? Na pandemia, eu participei do comitê de crise, porque a gente teve aquele projeto, aquele problema. Abre o comércio, fecha o comércio, abre o comércio, fecha o comércio. Eu tive uma operação minha e foi seriamente prejudicada, né? Tanto é que eu vim encerrar as operações em janeiro desse ano. A gente não conseguiu, numas operações, dar a volta. E, nesse meio tempo, o que acontecia? Eu estava naquela preocupação e o Convention foi bater lá na minha porta, Itajaí. Foi um executivo da época que ele veio conversar, não, porque seria legal você entrar no Convention, e me explicou por cima. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque eu tive do outro lado da porta, do balcão. O que é o Convention? O que esses caras querem comigo? Pô, tem um comércio aqui no centro de Itajaí, o que eu vou ajudar o município? O que eu vou... Eu estou preocupado com o meu negócio, eu estou aqui passando por uma pandemia, sabe? Sim. Eu tive esse problema de conseguir entender, entende? E ali depois, quando eu entrei, aí depois, falamos de 1 ano e meio depois, estou eu aqui participando de um podcast aqui e falando e vendendo, né? Que a gente está falando o que é o Convention, né? Eu olho hoje e eu vejo como a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente para percorrer, para explicar o que é. Exato. E se eu tivesse com a mentalidade que eu tenho hoje lá atrás, eu poderia estar ajudando mais ainda. Então, eu estava no comitê de crise, ajudando, representando uma classe, né, no caso, era os restaurantes, nós estávamos lá com o poder público, querendo saber, fecha, não fecha, vai abrir, não vai abrir, o que eu faço? Só que tinha uma oportunidade batendo na minha porta de associativismo e por incapacidade, ou sei lá, vamos dizer, ignorância, talvez não entendia do assunto. Então, quantas pessoas
não sabe o quão é bom estar junto, estar participando, estar desenvolvendo Exato. o município e não enxerga, né? É muito interessante a tua fala, assim, até porque muitas vezes a gente olha de fora, né? Eu que também sempre trabalhei nesse meio de eventos e tudo, a gente olha, às vezes, assim, a Convention Bureau, mas é só para grande empresa. Ah, não, porque eu preciso ter um MEI, porque eu preciso... E você, é interessante você falar Sim. que é para todo mundo, né? Em prol da comunidade, o que é uma coisa ainda mais... Né, um objetivo ainda maior. Então, esse caso, sensacional. só da gente falar aqui que com um CPF e você tiver boa vontade e quiser ajudar, querer se engajar, você pode ser um associado do Convention, eu acho que isso, só nisso a gente já consegue multiplicar, né? Com certeza. Já consegue A engajar. Convention gera negócios, né? Com certeza. Entre os parceiros, né? Entre os associados. Esse é o maior objetivo dele. Às vezes o cara entra assim, porque ele quer uma divulgação. Não, peraí, ele gera parceria. A gente faz rodadas de negócio, né, faz happy hours para as pessoas se conhecerem, e dali gera muitos projetos. Muita gente contrata um outro, muitos fecham uma parceria. Então, essa é a ideia, é a gente aproximar esse pessoal, né, abrir essa mente, né, entre eles. E o Convention é a melhor forma de fazer isso. Com certeza, Então, muitas uma empresas estão se facilitação. estabelecendo em Itajaí, não conhecem ninguém, não conhecem a comunidade. Então, é uma oportunidade de poder abrir negócios, né, e abrir e conhecer esse pessoal que faz parte aí desse... Não, é muito interessante. Então, você aí, procure a Convention, tá? Não fica aí achando que é uma coisa que não é para você, porque com certeza é. Ô, Wolf, deixa eu te perguntar. E como que você está avaliando agora, mais de longe, né, a gestão do pessoal que aí que te sucedeu? É uma pergunta difícil essa. Mas eu só queria, antes disso, contribuir, né, tanto com a Emiliana e com o Ronaldo, na verdade. Lá no início também, uma das preocupações nossas era exatamente isso, botar na vitrine o nome do Convention Bureau. Sim. Então, qualquer evento que tinha na cidade, a gente tentava infiltrar, ou na Marejada, ou na Regata, na Ocean Race, botar o nome ali do Convention, né? Para começar a fixar esse nome, né? Essa marca, vamos dizer assim. Bem, a diretoria atual, assim, eu tenho acompanhado um pouco, né, convivendo ainda, né, conversando com pessoas, com o Thiago, com a diretoria. Tem havido alguns encontros dos associados que eu tenho procurado participar, né. Eu acho que cada momento é o momento, né. É difícil, assim, a gente comparar, por exemplo, as coisas. Eu acho que eu fiquei muito surpreso, e estou surpreso ainda com o pós-pandemia, né, com a virada que o Convention está conseguindo trazer e acreditando essas ideias novas, né, para novos associados, né. Eu acredito que a gente teve uma queda muito brusca naquele momento e agora eu acredito que já está quase com a mesma quantidade de associados que estava antes da pandemia. Sim. Então, você vê, isso é muito positivo, né. A gente procurou, na época, né, trazer para essa diretoria nova, né, pessoas que também, não é dizer assim, eu sou da diretoria do Convention, mas você tem que estar comprometido, pelo menos se doar um pouquinho, né, para que isso, que ela vai precisar, né. A Emiliana falou que tem o Thiago, que é o nosso diretor executivo, mas ele precisa de um grande apoio também, ele não pode sozinho... Simplesmente deixar correr, né? sozinho ele não vai fazer. Exatamente. Então, eu acho que nisso, desse quesito, eu acho que essa diretoria, pelo que eu estou vendo, está firme, né? Tem feito as atividades e os projetos, estratégias, o desenvolvimento do dia a dia, acho que está num caminho correto, né? Podia fazer melhor? Podia. Podia fazer pior? Também podia. Mas, como eu digo, uma coisa é o momento ali. Sim. Né? São pessoas capacitadas, né? E o resultado está aí. Né? Se você comparar antes da pandemia e agora, depois da pandemia, né, praticamente já criou um certo equilíbrio. Né? Isso que é importante. E, com certeza, vai, né, daqui para frente, acredito que ela vai tomar um corpo muito maior do que até a gente imaginava, assim, né? Dessa credibilidade que o Ronaldo falou, das pessoas verem. Porque se você está no Convention, né, um outro restaurante que é o teu, não vou dizer que é teu parceiro, mas é o teu concorrente, mas o Ronaldo está lá, então eu acredito a gente que... vai fazer. Tem um gancho que foi muito interessante. Volto a dizer, eu comecei com uma ideia de um bairro, desenvolver o destino turístico,
E faz uns 20 dias, eu acho, a gente foi... Já é a segunda vez que a gente é recebido pelo presidente da Santur, Uau. né? Uma, eles vieram aqui para a inauguração da Feira Náutica, e a outra, fomos convidados para um almoço que teve uma feira em Florianópolis, da Ecato, né? E antes fomos convidados para a diretoria do Convention, na verdade, um almoço para conversar com eles. Então, assim, nunca imaginei que eu ia estar o Convention de Itajaí estaria no âmbito estadual, né, com conversas, entendeu? Então, assim, é como o Wolf fala, a gente sempre está tentando, né, levar ao máximo o nome do Convention para frente, né? Como ele falou, eventos que sempre estava tentando botar. Então, assim, a coisa está andando de um jeito, a situação está andando muito da credibilidade, que daí o que acontece? São pessoas sérias. Volto a dizer, eu gosto de bater muito nessa tecla, porque como a gente está na rua falando do Convention, a gente escuta muita coisa. Não é política. Eu gosto de bater, eu acho que eu já falei 2, 3 vezes, vou falar bastante até o final. Não tem política aqui. É um trabalho voluntário. É um trabalho de empresários querendo fomentar um município. Então, isso daí entra muito o que ele falou. Às vezes o cara é meu concorrente, mas, pô, ele está vendo que a gente está fazendo um negócio para o município, ele quer se associar. Né? Era só o gancho para... No fim, todo mundo ganha ali. Todo mundo ganha então... com isso, né? Tem uma famosa frase, né, que muito conhecida, a união faz a força, né? Sim, Com certeza. É nisso que acho que o Convention se baseia, a base da pirâmide é isso aí, né? É realmente a força, todo mundo junto. Ah, eu vou ganhar um pouco mais, o outro vai ganhar um pouco mais, mas depois vira e tá. Então, Exato. O objetivo, na verdade, do Convention é que todos ganhem. Todos ganham. Exato. O Todos mercado ganham. aquecido... Não é? Quando eu falo ganhar, não é só questão financeira, mas, de uma certa forma, todos têm um aproveitamento disso. Claro que não é sempre na mesma proporção igual, né? Não é igualitário os resultados, mas, como eu disse, né? Eu lembro que, na época, quando a gente tinha aqui, se associaram, se eu não me engano, 8 cervejarias. Eu até fiquei surpreso, não sabia nem que Itajaí tinha 8 cervejarias artesanais. Pode ser que hoje até tem mais, ou menos, não sei. Mas foi uma surpresa para mim, né? E aí eu me perguntava, mas por que os bares e restaurantes não pegam a cerveja aqui, nossa, de Itajaí e sirvam nos seus ambientes, né? Não perde nada para nenhuma das outras que tem aí no Inclusive, mercado. o trabalho que vocês começaram lá atrás, a gente teve um evento agora, que foi a confraternização dos associados, foi numa cervejaria de Itajaí, isso mesmo, que eles estão fazendo um roteiro de cervejarias na nossa região. Então, tu vê, tudo é uma sementinha que ele, como nosso primeiro presidente, a ideia do associativismo lá atrás, hoje já começa a colher. Aí, poxa, vou falar aqui, Faroeste, né? Vamos dar um exemplo. Quantas pessoas conheceram a cervejaria dos 89 associados? É o que ele fala. Pô, quantos bares e restaurantes não sabiam e agora sabem? Entendeu? Então, é uma coisa que ajuda muito, porque você começa a agregar para todo mundo. Então, tipo, eu tenho um estabelecimento, pô, vou fazer uma parceria com o Ronaldo. Pô, nós temos a Univale, e eu acho até um assunto muito engraçado de tocar no assunto, que a Univale está aqui para ajudar. Né? A Univale está aqui para ajudar. E aí eu lá atrás, usando o exemplo, que eu era pequenininho, olhando, que sou pequeno, olhando o Convention, o que eles querem com a gente, talvez muitas empresas olhem para a Univale, meu Deus, como é que eu vou ter acesso à Univale? Exato. E a Univale está ali para ajudar, tem todo o corpo técnico dos docentes que se fala, né? Exato. Para ajudar, entendeu? Você vê, então, né, uma outra comparação, né, na época do Festival Gastronômico, que eu fiz uma referência anterior. Um dos vários objetivos, mas um deles é exatamente isso. A Univale forma quantos mestres de chefe de cozinha todo ano, né? Então, o restaurante, para ele se profissionalizar, para ele realmente pegar essa mão de obra né, e aproveitar no seu restaurante, valorizar, né? Aquela história de, eu tenho uma cozinheira já há 20 anos, né? Não que ela não seja merecedora da atividade dela, mas eu acho que hoje a gastronomia, né, é cultura, né? Então, isso é desenvolvido por essa gurizada nova aí que está se formando,
né? Sim. Então você vê, acho que foi a Emiliana que falou, né? A gente tem o anseio de trazer eventos para a cidade, mas dentro daquilo que você falou também, os próprios associados se conhecer um com o outro já enriquece, já valoriza, né? E já é uma opção de ele trazer isso para o seu negócio, de alguma forma, de algum momento, né? Mas ele precisa conhecer. Vira e mexe, vem um novo associado e diz, meu Deus, eu nunca vi esse nome aqui em Itajaí. Então, você vê o potencial, né, que essa cidade tem, né? Não desmerecendo a questão geográfica, mas de valorização de empresas, de pessoas, né, como vocês falaram. Pensando nisso que você falou várias vezes, né, do CPF, a gente criou lá na época uma tabela amigo do convention, pensando nessas pessoas. Porque não precisa ser uma empresa para se associar. Eu quero colaborar, quero ajudar, ou quero de alguma forma. E nós tivemos várias pessoas associadas com esse sentido, assim. Eu faço hambúrguer, né? Mas não tinha. Todo final de semana ele fazia hambúrguer e vendia lá. Pronto, é um associado, né? Porque ele realmente vai fazer parte desse hall, né? Desse trade que é muito forte aqui em Itajaí, né? Quem vem para cá começa a conhecer um pouco a cidade e vê o potencial que nós temos nessa cidade, né? Para trazer de uma certa forma, isso começou, acho que lá na época da CI, eles começaram a enxergar isso, da força do turismo, né? Sim. Na questão até no estado de Santa Catarina como um todo, mas Itajaí, região aqui, perto de Balneário Camboriú, Blumenau, Joinville, Florianópolis, é muito próximo, né? E eu acho que é nesse sentido que cresceu essa ideia de criar esse convention também, né? Nesse potencial que essa região tem. Eu vou aproveitar o gancho, né? E que agora me veio à cabeça. A gente tem que divulgar, né? E a gente tem que divulgar o nosso município. Eu não sei se muita gente talvez no município não saiba, mas hoje um associado do convention é a Azimuth. Azimuth, 6 fábricas na Itália. Única fábrica que não é na Itália da Azimuth é em Itajaí. 450 funcionários. Eles têm um projeto, hoje eles tiveram um projeto de capacitação. Olha como é interessante e a gente tem que divulgar como a nossa cidade, aí pega o gancho do que o Wolf falou, do tamanho e do potencial do nosso município. Sim. Eles começaram estão dando treinamentos e capacitação para a equipe deles. Hoje eles são referência. E eles treinaram muita gente que às vezes não estão mais com eles, mas ajudaram a fomentar o equipamento, né? Porque a mão de obra, ela começa a se espalhar. Eles começaram com alguns projetos desenvolvidos aqui no Brasil e hoje virou referência mundial para o grupo. Então, hoje, eles produzem aqui em Itajaí e eles mandam para a Itália para terminar o processo. Olha aí. Para vender. E aí, assim, por que tu está falando isso, Ronaldo? É Itajaí, é o nosso povo, Exato. É o nosso município, é aqui e a gente... Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que divulgar, que a gente tem que falar, né? Como é que vai saber? Como é que as pessoas vão descobrir se ninguém falar? Eles são parceiros nossos. Assim, vou dizer, a gente nunca imaginou, talvez lá atrás, nunca imaginamos essas empresas quererem estar vinculando a marca ao nosso convention. Então, assim, é desde o pequenininho, é desde o CPF, até uma grande empresa, todo mundo quer ajudar. E, às vezes, a gente senta para conversar e pedir para eles virem ajudar. Eu acho que, assim, eu estou há 7 meses no convention. Eu acho que eu já visitei umas 20, 30 empresas. Oh. Não só eu, mas, assim, se for botar todo mundo junto, né? Eu vou falar assim, é unanimidade. Todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer engajar. Todo mundo quer ver o município crescer, quer ver as coisas acontecerem. Só que eles têm que saber que existe, né? Exato. E aí entra o que tu falou. A gente tem que se conhecer, né? Porque daí vira aquela roda. Quanto mais tu tá aumentando a roda... Eu escutei uma frase do nosso presidente, do Thiago, do executivo, que a gente brinca que o convention, ele tem um bolo... a gente não está querendo dividir a fatia, a gente é o fermento. Que a gente quer fermentar para o bolo crescer, para a fatia ficar mais gorda para todo mundo. Não é dividir mais, é engordar o bolo
para É uma boa analogia. todo mundo ter uma fatia maior, né? Exato. Você vê, se eu não me engano, eu não sei se o título é exatamente com esses termos, mas Itajaí é a capital náutica do turismo, a capital de Santa Catarina do turismo náutico. Sim, Né? Então tu vê esse mercado sim. que tem para ser explorado ainda, né, pela frente, né? E às vezes os caras questionam, por que a Zimuth, né, um estaleiro, Aham. está fazendo parte do Convention? Porque todo mundo tem essa mesma causa, né? Ele pode não ser um catalisador de eventos, mas ele é um potencial Ele é um potencial. apoio, é um potencial, né? Várias coisas tu pode desenvolver com uma empresa dessa. Sim. Então, né, a gente não... uma coisa que tem que ficar claro é essa comparação, às vezes, com Conventions Bureau de outras regiões, Sim. que são mais aquecidos, que o turismo é diferente. O turismo de Itajaí é diferente. Né? É um turismo, não é tanto um turismo de lazer, a gente está conquistando isso, Sim. tem uma tendência, mas a gente tem muito turismo de negócios, e que isso é forte na nossa região. Então, assim, a gente não pode fazer comparações, cada um tem a sua característica, e tem que ficar bem claro isso em relação ao nosso convention. Né? Emiliano, você ver, né, a nível de Brasil, nós temos 3 boat shows, vamos falar assim, né? Sim. O de São Paulo, o do Rio de Janeiro e o de Itajaí. Itajaí. Tem outros pequenos? Tem, mas esses são os 3 mais significativos no mercado, né? E você tem lancha de 10 mil reais, como tem lancha de 50 milhões. Exatamente. Então não é iate, não é um mercado de luxo somente, né? Ele é muito abrangente. Então, né? Se você gosta de ter um barco, você tem várias opções de mercado. Sim. Sim. Bem, a gente acho que traçou legal ali um panorama assim, né, do passado, meio que o presente, mas agora eu queria até conversar um pouco com vocês, porque eu sei que tem uma nova eleição para a presidência agora em novembro. Sim. Então, eu queria entender mais ou menos isso, se para o serviço, se não para, né? Até para o caso algum associado esteja aqui assistindo a gente, está na dúvida. Eu também queria um panorama aí, o que vocês pensam do próximo biênio aí da Convention em Itajaí. Meu Deus, tá. Muita responsabilidade, né? Bom, a gente já tem um quadro mais ou menos traçado de como que vai funcionar. Lógico que a gente está procurando pessoas engajadas, porque o Convention ele não se faz sem essas pessoas. Então, assim, a gente faz uma avaliação hoje do time, né? E a gente chegou em várias conclusões. E, obviamente, a gente vai entrar aí com uma nova, né, diretoria e já com alguns nomes aí relacionados aí, né? O Ronaldo, inclusive, é um que Não sei ainda, calma. que já está aí no meio. Então, a nossa ideia é realmente fazer uma reciclagem, algumas coisas, vendo, né, quem quer ficar, lógico, a gente vai fazer um convite, mas a ideia é que a gente faça aí nos próximos 2 anos aí, que um time realmente agregando aí, né? Acho que o Convention cresceu muito, a gente já tem uma agência que nos atende, né? A gente tem hoje uma consultoria, né? Uma pessoa que tem uma formação na área, que nos ajuda a desenvolver os projetos. A gente tem o Felipe, hoje, que está entrando com a gente aí, né, uma prestação de serviço como estágio não obrigatório do curso de Relações Públicas, também já com ideias, né, para desenvolver algumas estratégias aqui para o Convention. Então, a gente tem um time, né, crescendo. Né, o Convention está virando uma grande empresa. Uhum. Então, eu acho que, eu não quero aqui fazer citar nomes aqui, né, eu acho que não cabe agora, mas vem por aí, em novembro, um time que vai, né, agregar aí algumas causas para o Convention. Então, a gente tem aí muita coisa até o final do ano para conquistar aí, ver quem que vai ficar, né, e tudo mais. Mas acredito que a gente vai ter aí uma grande repercussão aí de novas pessoas. Bem, o tempo aqui está quase chegando no limite. Acho que a gente falou bastante, né? A gente conversou bastante sobre a importância das empresas estarem junto, da relevância do Convention, né? E o que isso também beneficia como um todo para a cidade. Mas eu queria uma palavrinha, pode ser curta, assim, de cada um de vocês, novamente para convencer aquele empresário que ainda não faz parte do Convention, aquele cara dado do CPF, o mais brevezinho que vocês conseguirem aí. Sei que é difícil, né? Quando o assunto é tão relevante. Então, não sei quem de vocês quiser começar, mas só uma palavrinha para essa pessoa que tem interesse em agregar em Itajaí, em fazer seu negócio crescer também, ver o município como um todo crescendo e o turismo fomentando. Como que ele faz, gente? Acho que é o Wolf, né, que tem que falar, né? Que é o nosso primeiro presidente. Botaram no fogo aí. Olha, né, depois dessa somatória de todos os assuntos que a gente conversou aqui, né, acho que cria uma raiz muito forte, né? Você vê que são pessoas aí, a Emiliana, o Ronaldo, que estão agora aí nessa gestão.
como eles têm interesse, como eles têm essa vontade de que o negócio desenvolva, progrida, né? Mas eles também sozinhos eles não podem fazer nada. Então, é muito importante, né, que todos que já estão associados e os que queiram se associar, né, aquilo que eu falei, a união faz a força, né? Então, tem espaço para todos, né? Tem eventos que todos possam participar, às vezes não todos no mesmo momento, mas não, porque eles são às vezes muito específicos, né? Mas para engrandecer você, né, que está nos escutando agora, ou a sua empresa, e a cidade e o convention, é importante a gente estar junto, agregar esses valores, que todos que, né? Eu tenho só um negocinho lá, não sei, não importa o tamanho, né? Por isso que a gente fala muito em CPF. Se é uma pessoa só e ela realmente tem um trabalho, tem um potencial que vai agregar, e eu acho que tem, né? Acho que é difícil, como eu falei, né? Como o trade é tão grande, né? Não dá para dizer quem não se beneficia de um resultado desse trabalho, né? Volto a dizer que não é uma distribuição, uma valorização igualitária, né? Porque depende muito do momento. Mas eu acho que para você desenvolver esse negócio, né, essa questão do turismo da nossa região, especificamente de Itajaí, né, quanto mais pessoas que estão participando, mais engrandecem, né, mais força ganha o convention, né, para realmente se mostrar perante, pois às vezes o poder público, né? Olha, essa entidade aqui é forte, a gente vai ter que também dar um apoio para eles. E precisa. Com certeza. Né? O convention sozinho, ele não anda sozinho, ele precisa de uma participação. Não é político, né? Como o Ronaldo falou, mas ele precisa andar junto. Precisa andar junto. Mas para isso também ele precisa ser forte. Né? Não é uma entidade com fins lucrativos, né? Já foi dito várias vezes aqui, mas, resumindo, a união faz a força. Isso aí. Falar então, Ronaldo, um pouquinho, convencer mais um pouco aí o pessoal. Então, vou tentar convencer um pouquinho, né? Na verdade, o que eu converso muito com a turma, né, quando eu vou visitar, eu falo muito assim, como é que está a tua energia? Por quê? Porque a gente precisa, acho que eu falei no começo da nossa conversa aqui, né? Você deixa ferinos, amigos, jantar com a mulher, um almoço dentro de casa às vezes, você tira um tempo que você sai da sua empresa, você deixa de produzir. Para quê? Para estar fazendo um trabalho voluntário. Né? E aí eu falo muito assim para as pessoas, mas Ronaldo, eu não tenho tempo. Tem problema. O dia que eu precisar, tu me atende? Eu só preciso escutar. Às vezes você é de uma área que eu não tenho noção nenhuma e eu preciso te ouvir. Você já está contribuindo, entendeu? Mas eu falo, as pessoas têm que contribuir. De alguma maneira tem que contribuir. E não importa, vou usar o exemplo da minha, como eu falei ali, eu, quando fui chamado lá atrás, eu não entendi. Mas não estou dizendo que quem me chamou não soube explicar. Ele soube, é uma pessoa extremamente técnica. É que eu não entendi o quão é importante, como a cidade precisa. Entende? Então, eu acho que esse é o ponto. Então, qualquer ajuda, qualquer momento, Ronaldo, não tem tempo para ir na reunião, não tem problema, mas a gente pode te ligar, a gente pode te procurar. A pessoa querendo ajudar e pensando no bem comum, não vai ganhar nada agora. Você vai ganhar lá na frente com todo mundo. Né? E é até uma coisa que a gente fala muito na reunião. Quando você vai visitar um empresário, você tem que olhar no olho dele e falar, você vai precisar ajudar e trabalhar. E ali você não engana ninguém. Se ele já está querendo uma vantagem, algo imediato, ele já para ali. Entendi. Você entendeu? Então, a gente tem que ser o mais transparente possível e falar, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de gente comprometida para ajudar. E aí a coisa anda. Isso aí. É isso aí. Miliana? Bom, eu vou ser bem direta, né? E eu vejo pelas experiências que eu já tive no Convention de Balneário, que a gente sempre foi associado a eles e já vi várias questões. Se o associado, ele entra, né, a empresa interessada entra no Convention porque ele quer que a gente poste coisas da empresa na rede social, ele tem que estar fora. Não é essa a ideia. Porque eu já vi isso. Mas eu não apareço. Entendeu? Não.
O Convention Bureau, ele trabalha numa causa, desenvolvimento do turismo de Itajaí. Tá? É isso. Então, se a empresa tem esse interesse de querer engajar negócios, aquecer a economia da região, nos ajudar em projetos, desenvolvimento de estratégias dentro do turismo, pode fazer parte do Convention. Mas tem que vir com essa mentalidade. Sim. Se ele não vir com essa mentalidade, a gente não vai poder entregar para ele o que ele quer. E a gente nem quer esse tipo de associado. Desculpa, a gente e aí não é quer. mais um pagador de boleto. Então, tipo, não Exatamente. adianta. Exato. E eu isso. nunca vou engajar ele. Por mais Então, que... assim, ó, acaba não agregando. Quando a Não gente agrega, faz, né? assim, agora, daqui a pouco o Thiago vai saber de um projeto que vai surgir aí, que ontem apareceu. É uma rodada de negócios para a gente participar. Eles querem 30 empresas, Uau. tá? Isso vai sair Uau. agora, em novembro. Então, o Thiago nem sabe ainda, coitado. Mas é Tá que ali a gente atrás não vai quietinho, organizar, olhando não ali. te preocupa. Trabalho pra ti, querido. Mas não é nem trabalho para ele. Na verdade, é um trabalho só de parceria mesmo, porque quem vai organizar é o Inovator. Mas então, assim, é isso que a gente vai fazer. A gente vai provocar situações para que as empresas possam fazer negócios. Então, se o cara tem essa tendência, quer ter isso, e tem essa visibilidade, pode vir para o Convention, vai fazer parte. É isso aí. Vai agregar. A gente precisa de gente assim. Né? Porque aqui a gente está por uma causa, não é por dinheiro, não é por nada. Porque a semente sem fins lucrativos, tudo que a gente recebe, a gente aplica. Essa é a ideia. Ninguém aqui está lucrando nada. Tá? Então, todo mundo aqui está com uma visibilidade e realmente está acreditando em Itajaí. Pela primeira vez, eu sou dessa região, nasci aqui, e eu nunca vi Itajaí tão diferente como está agora. Né? Então, a gente está na bola da vez. E nós temos que aproveitar isso. Isso aí. Né? Tem muita gente vindo de fora, muitos empreendimentos sendo implantados aqui. A gente está com um capital imobiliário gigante, muita gente vindo se instalar aqui. E é esse povo que muda Itajaí, gente. Então, assim, acho que é a nossa vez, e eu fico muito feliz de fazer parte desse nosso primeiro projeto aqui, porque eu acredito que isso aqui vai ser um dos muitos que a gente vai fazer. Né? Então, se tem interesse em se agregar, vem saber um pouco mais. Não quer entrar agora, mas venha se conversar com a gente primeiro. Né? Venha ver as nossas redes sociais, venha acessar o nosso site, conversar com o executivo, conversar comigo, com o Ronaldo, com o pessoal que já faz parte, para poder entender o que é e ver se está dentro da tua perspectiva, do teu propósito de empresa, né? Se está dentro da linha de que vocês estão pensando, para poder agregar e realmente fazer parte do nosso aglomerado aí de empresas. É isso aí. Bem, nosso tempo aqui realmente está encerrando, pessoal, mas eu queria agradecer todo mundo aqui, né? Para você que está assistindo aqui, você não sabe, mas está caindo o mundo lá fora, então é bem legal que todo mundo conseguiu vir certinho. Bem, é isso. Você aí que está escutando a gente em casa, aí está assistindo, a gente vai tentar deixar o link aí na descrição, independente da rede social que você está aí, mas segue lá o @Itajaí Convention, ou entra no site também, www.itajaiconvention.com. Vem conhecer, eu acho que o pessoal aqui deu munição aí, deu bastante argumento para você, empresário, para você, CPF também, agregar junto com todo mundo aqui, fazer o município crescer, principalmente nessa área de turismo. E, por último, mas não menos importante, também queria agradecer a Closer, né, que também é associada aí da Convention, que nos forneceu aqui esse espaço. Então, se a sua empresa está precisando de alguma coisa audiovisual, rapaz, aqui é o lugar, hein? A gente também vai deixar aí para vocês o link na descrição. E é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. E espero vocês na segunda edição, né? Na próxima edição do Itajaí Convention. É isso. Tchau, tchau.